O Planeta SPM está de volta com a produtora e roteirista Moara Passoni e o tema desse bloco é o cinema nacional como ferramenta de impacto social. O cinema permite chamar a atenção para diversas questões e problemas presentes na sociedade. A sétima arte tem uma capacidade particular de trazer diversos pontos de vista para a realidade. Você sabia que produtoras brasileiras inteiramente focadas em abordar críticas sociais em suas obras existem? O Planeta SPM produziu uma reportagem para entendermos melhor o assunto. Na região de Guarulhos, em 2010, a companhia Bueiro Aberto surgiu a partir da ideia de 4 universitários que sonhavam em criar uma produtora de cinema. Os projetos são feitos em diversos formatos, de filmes musicais a documentários, curtas-metragens e longas. Hoje, a companhia vai em busca de revelar a condição humana dos brasileiros. A gente era muito interessante pensar o cinema como também uma linha que fortalecesse o nosso próprio pensamento político e social. O cinema independente concede muita liberdade ao produtor e é construído segundo sua vontade e responsabilidade. Por isso, é comum que o orçamento dos filmes seja reduzido. A gente também consegue lei de incentivo, como o PROAC e outras leis, Aldir Blanc, mas a gente não consegue para fazer cinema. A gente consegue para ensinar os garotos da periferia a produzir cinema. A gente faz cinema mesmo com vontade, com uma ideia na cabeça e a câmera na mão. A gente não tem essa questão do financiamento. O cinema, mais que entretenimento, é uma poderosa ferramenta de impacto social. Ele é capaz de levantar críticas e gerar reflexões, por meio de seus personagens, diálogos e enredos. As produtoras têm como principal objetivo mostrar diferentes realidades. Nosso cinema sempre esteve ligado a essa questão de como uma propaganda, né, de conscientização social, né? Então tem essa importância até hoje, é uma espécie de denúncia, né, dos problemas que a gente vive na quebrada, né, problemas de diversas áreas que afetam a população periférica e nos afetam porque a gente está falando de nós mesmos, né? Então tem esse aspecto de denúncia, né? E com meus versos te adornar, enfim, seja. Bom, Moara, a gente viu que muitas produções buscam abordar pautas sociais e causas importantes, só que a gente tem que ter cuidado também, às vezes, para não banalizar essas lutas, essas pautas. Como é possível fazer isso, ao você retratar isso em uma produção? Eu acho que muita pesquisa e muita escuta para os sujeitos que vivem aquela realidade afetada. Eu acho que a gente tem que entender que a gente não faz nada, o nosso conhecimento não é produzido pela gente, é produzido em diálogo com o outro. Eu acho que uma das grandes coisas incríveis do cinema documentário, sobretudo, é que ele te possibilita um encontro com o outro. E eu acho que a gente tem que saber ter ouvidos muito abertos e atentos para escutar o outro. Sim. E também a gente vê que o cinema muitas vezes é visto como uma arte elitizada por conta do preço do ingresso do cinema ou das assinaturas de streaming. Como é possível democratizar esse acesso, ainda mais para as pessoas que são retratadas nessas lutas e tal, e levar o cinema até eles? Claro. Eu acho que algumas coisas, uma coisa que eu acho que falta muito é política pública de distribuição de cinema e de formação de olhar, assim, de levar cinema para as escolas públicas, para os centros culturais locais das periferias, enfim, eu sou nascida e criada no Jardim Ângela. E são centros que têm produções culturais extremamente intensas, e é uma loucura a gente não conseguir fazer a ponte com esses lugares também. Enfim. E ao longo da história dos filmes da produção brasileira, a gente vê que em cada época eles retratavam uma característica do povo brasileiro da época. E eu queria te perguntar qual a importância do cinema brasileiro para a formação de uma identidade nacional, para o momento que a gente vive. Eu acho que é total, A gente tem, assim, eu não subestimo de jeito nenhum o poder nosso de construção de narrativas. Eu acho que o que a gente tem assistido na realidade brasileira nos últimos anos, inclusive, é a importância da construção das narrativas. E eu acho que quando a gente está atrás das câmeras, escrevendo textos, construindo reportagens ou filmes, no final das contas a gente tem uma autoridade, um poder de construir histórias que é imenso. Então, o que a gente quer contar? Para quem que a gente quer contar? Como é que isso vai impactar as pessoas com que a gente quer falar? Então, enfim, acho que isso é uma responsabilidade que a gente tem que trazer para a gente muito, muito séria, É verdade. E eu queria também perguntar para você sobre
dos documentários que você faz e tal, às vezes você quer abordar pautas importantes, mas também quer que seja visto. Como é que você concilia essas duas coisas? Eu acho que isso é uma grande questão. Eu acho que assim, também tem uma decisão de linguagem que é importante, o que pode ser acessível ou não pode ser acessível, mas mais do que isso, eu acho, como é que a gente se consegue reservar, quando tem orçamento, porque muitas vezes não tem, como o moço falou da reportagem, né? Reservar um valor disso para conseguir fazer campanha de impacto, né? Para fazer os filmes chegarem nas pessoas. Sim. E assim, depende disso mesmo, depende da gente colocar ou o filme embaixo do braço e sair exibindo nos lugares, ou então a gente ter também uma estrutura financeira de construção de marketing ao redor do filme. Com certeza. E eu acho que a preocupação com isso é muito importante. Inclusive vindo dos Estados Unidos, né, as grandes produções americanas, o valor do orçamento de marketing às vezes é tão grande ou às vezes até maior do que a produção do próprio filme. Sim. E eu acho que a gente tinha que se inspirar um pouco com isso, porque senão a gente produz muita coisa. E eu acho que o grande lugar de poder de decisão também está nesses distribuidores, também está em quem decide o que as pessoas vão assistir ou não vão assistir. Com certeza. Então, se a gente consegue furar isso, é muito importante. É mesmo. E ninguém vai pedir para a gente furar isso, a gente tem que achar lugares, né? Vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos para falar sobre o papel do produtor do cinema no Brasil. Não saia daí!